Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do nosso Loucos por Arquitetura, o podcast da revista Projeto, na sua segunda temporada, esta patrocinada, oferecida pela Expo Revestir, e por isso estamos gravando aqui diretamente. Vocês que estão ouvindo não estão vendo, vocês que estão vendo não estão vendo a plateia, querida plateia. Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes ao vivo, nos ouvindo. Segunda temporada, como eu falei, do Loucos por Arquitetura, que é um podcast feito para inspirar, feito para que a gente conheça as profundidades, as curiosidades e as histórias de como grandes arquitetos e arquitetas brasileiros se tornaram grandes arquitetas e arquitetos brasileiros. Hoje tem um convidado aqui extremamente especial, um queridíssimo amigo, Alexandre Salles, Ale Salles do Estúdio Tarimba. Boa noite, bom dia, boa tarde, Alexandre Salles. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. Vai saber, né? Vai saber quando que estão escutando isso. Prazer. Tenho aqui também a minha co-host, nossa querida Evelise Grunow, que é editora-chefe da revista Projeto. Loucos por Arquitetura é um podcast da revista Projeto. Tudo bom, Ale? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Melhor agora? A gente vai fofocar, é ótimo. Isso, é um podcast fofoca. E melhor ainda é que quem está acompanhando a gente já deve ter ouvido o podcast do FGMF, que estudaram junto com o Ale Salles. Eles contaram um monte de histórias da FAO e agora o Ale vem para desmentir tudo e contar a verdadeira verdade. Sobretudo, eles falaram muito sobre como era o Ale na faculdade. Então, o Ale tem que devolver. Mentira, eles não falaram. Não. Agora vai virar de domínio público. Foi sem fofoca, mas agora se você quiser trazer fofocas pra gente, a gente adora. Tá ótimo. Começamos sempre esse podcast com a pergunta primordial do podcast Loucos por Arquitetura. Como surgiu a arquitetura na sua vida? Como surgiu essa paixão por arquitetura? Por que arquiteto? Olha, acho que é sempre importante quando a gente vai falar sobre trajetória, falar de origem, né? Sim. Eu sou um menino da Zona Norte de São Paulo, periférico. E venho de uma família mineiro-baiana, né? E com uma ligação muito forte com a manualidade, né? Então, avó costureira, avô pedreiro, tios que desenhavam assustadoramente bem. E eu acho que eu sempre vivi nesse ecossistema, né? De criatividade ali com poucos recursos, né? E eu acho que de uma forma muito natural, eu fui buscando isso, né? Nas oportunidades que foram oferecidas, né? Então, desde o ensino básico, depois até chegar no antigo colegial, eu chego no Liceu de Artes e Ofícios. Então ali, talvez de uma forma muito interessante, eu comecei a integrar justamente essa noção de criatividade com a possibilidade de técnica, né? E também, acho que é uma coisa importante, né? Meu avô falava para mim quando eu era menor, que estando na Zona Norte, quando ele ia para o centro, que ele ia para a cidade. Então, essa relação de urbanidade, para mim, era muito desse deslocamento, né? Da Zona Norte para o centro. E ele ia para a cidade para comprar chapéu. Porque tem uma história linda, né? Que meu avô baiano, quando ele veio de Andaraí, ele veio no cabide, com uma roupa de linho branco para pisar na Estação da Luz. Então, além de ser extremamente elegante como vestimenta, ele usava chapéu. Então, as coisas acho que vão ali se comunicando, né? Então, a minha relação foi, talvez primeiramente urbana, foi de entender o centro numa escala de menino, adolescente e depois de um homem adulto, né? Então, pós-Liceu de Artes e Ofícios, que foi um período incrível, eu chego na FAO, né? E aí, realmente, para mim, a cidade explodiu, né? Porque até por mobilidade, né? Naquele momento não existia um transporte diretamente da Zona Norte para a USP. Então eram basicamente 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Então eu ficava 5 horas observando cidade, pessoas e tudo mais, né? E desenhando, né? Acho que hoje, né,
como mestre de semiótica e tudo mais, eu acho que essa semiótica ela nasceu justamente nesse trajeto, nessas relações, né? Então, acho que fui um menino muito observador, né? E acho que disso acabou construindo um jeito de olhar para as pessoas, de olhar a cidade, de olhar a construção, olhar o movimento das coisas, né? Inclusive na sua construção de cidade, muitas vezes desigual, né? Mas realmente de olhar a cidade com uma sensibilidade diferente. Né? E no liceu você fez técnico edificações? Técnico de edificações, então rapaz, você já estava lá parede. Já estava no rolê, já estava querendo subir as paredes. Menino do céu, a prova final acho que do terceiro ano era subir uma parede. Eu tinha uma... essa foto eu tenho que te mostrar. Vou mostrar para vocês um dia. De macacão e capacete. Boa. Assim, ó. Olha só. O rei do chapisco. E que outros ofícios, assim? Como era? Fico curiosa de escutar memórias do liceu. Então, no liceu acho que eu tive um desenvolvimento muito grande para a arte, né? Acho que também, num sentido até periférico, né? O acesso à arte foi um pouco mais ali, não tão erudito, mais popular. Então, se eu posso dividir a minha formação, ela foi muito em discos, em capas de discos, né, na culinária baiano-mineira ali. Então, fui dando uma ilustração mais popular do que era a cultura. E quando eu acesso justamente o liceu, isso se abre de uma forma muito grande. Foi aí que eu acessei museus, né? Então, o liceu eu tinha a aula de História da Arte. E, obviamente, o liceu tem uma história grandiosíssima com a cidade, né? Inclusive, na formação, o próprio Ramos de Azevedo e tudo mais, de criar monumentos, né? Criar uma escola de ofício, né? E de artes e ofícios para a cidade de São Paulo. Então, esse DNA já foi introduzido também, né, nesse momento. E fico curiosa também de saber a experiência dessa paisagem de 2h30 na volta da FAU, né? Eram muitas São Paulos, imagina. Muitas São Paulo. E muitas pessoas, né, que, sei lá, de repente uma pessoa que entrasse num ponto da Zona Norte, ela descia no centro, na Rio Branco. Outra que morava no centro ia até o Butantã. Então, essas diversas pessoas, né? Você ia também criando uma comunicação até afetiva. Eu lembro de uma senhora que ela entrava ali no centro e ela vendia bolo na USP. Então, quando ela entrava no ônibus, todo mundo, olha, ela tá subindo. Justamente guardava o lugar porque era o bolo que ela ia levar para a USP, né? Então, acho que essa comunicação imagética da cidade, por isso que eu falei, vai surgindo pessoas, né, que vai, acho que de certo modo, compor esse imaginário, né, que a gente tem. E isso foi realmente uma coisa também muito importante para eu chegar na FAU. Tá. Né? Eu tive na FAU, acho que, como os meninos já falaram, a sorte de termos ali professores dogmáticos, né? Então, Paulo Mendes, né, Odileia Toscano, o próprio Toscano, Feres, Abrão Sanovics, que foi um grande mentor para mim. Então, a gente teve uma formação clássica na FAU muito forte e nessa convergência mesmo, de múltiplas escalas, vamos assim dizer, né? Então para mim, foi realmente um confronto de cidades, né? E, ao mesmo tempo, acho que foi uma confluência, né? Porque ali me despertaram. Logo, muito cedo, eu comecei a fazer disciplinas não somente na FAU, mas na FEFELESH, na psicologia, né? Então, fui encontrando ali como eu estava me moldando, né? Então, fui entendendo os movimentos políticos da USP também, para entender essa noção de território. Então, foi bem interessante. E dando um passinho para trás, você chegou em técnico de edificações, aliás, só um parênteses, vou ter que falar aqui, porque senão ela vai me matar, porque minha filha vai adorar esse episódio, porque ela estuda no liceu. Exato. Atualmente. Mas afiliada. Um passinho para trás. Como que você chegou em edificações? Foi uma coisa, é o que vai fazer? Você tinha esse desejo? Como que você chegou ali? Sempre tem histórias muito interessantes, né? Então, eu fui um dos primeiros a acessar, né, posteriormente a faculdade, a universidade na minha família, né? Sim. Então, naquele momento, eu acho que eu queria muito, na época, desenho de construção civil. Tá. Né? Eu já vinha da relação com o desenho, mas aí até por acho que desvio de destino, eu acabei entrando no curso de edificações. E na época, eu havia passado em desenho de construção civil na Federal. Tá. E no liceu eu havia seguido edificações. E uma coisa que é importante contar é que a família periférica, né, e o meu recorte também é a família negra periférica,
tem essa coisa da ascendência, né? Então faça técnico em edificações que você vai ter mais fluência no mercado, né? E aí, imagine, né? Eu terminei o curso, fui fazer arquitetura e minha mãe falou assim, eu não tô acreditando. Eu achei que ia ser engenharia, né? A decepção, queria um filho engenheiro. Tem uma novidade, né? Mas foi seguido dessa forma, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi um curso que me trouxe muita postura. Eu lembro que, na época, o meu primeiro estágio foi na Método, né? Que não existe mais, mas era uma construtora gigantesca aqui em São Paulo, muito importante, inclusive, né? Para grandes monumentos aqui. E também me deu uma jornada de trabalho muito, muito interessante. Inclusive, né, de obra, né? Eu lembro que a primeira obra que a gente foi alocado era uma obra do Itaú gigantesca, assim, né? A escala que foi absorvida ali foi impressionante, né? Para um estudante foi impressionante. Já logo no início, porque a faculdade era integral, né? Como é que você conseguiu? Esse estágio da Método foi no liceu. Agora, na FAU, foi... Ainda no liceu, você já estava estagiando na Método? Já estava. O liceu... Menino aplicado. Só uma graça. O Liceu e a Federal, eles vêm de uma dinâmica de gerar técnicos, né? Que tem uma expertise e um desempenho ali muito focado a dessas marcas, né? Aí, expressivas, principalmente nessa construção de cidade, né? Então, nós tínhamos curso de edificações, mas tinha curso de elétrica, de mecânica. Então eram jovens ali sendo aplicados ali, como acontece com o Senai, né? Sim. E aí, neste caso, né, a gente tinha essa obrigatoriedade do estágio. E aí eu tive essa sorte, né, de estagiar com consultoras gigantes. Boa. Mas, seguindo a sua pergunta, quando entrei na FAU foi um choque também, além das questões que nós falamos de mobilidade e tudo mais, mas também porque eu estava ali alocado num trabalho e, de repente, com a grade o dia inteiro para estudar. E eu queria fazer tudo que eu tinha possibilidade ali dentro da faculdade, né? Então, foi realmente um pacto interessante. E aí eu comecei a pegar freela. Desenhava bem, então comecei ali a criar narrativas, né? De possibilidades, né? Mas eu acabei indo trabalhar em alguns escritórios, né? Inclusive de professores, né? Alocados ali no tempo que a gente poderia. Então, alguma disciplina te permitia um tempo à tarde. Então, olha, eu apareço 2 vezes por semana aqui. Né? E que também foi muito importante. E você lembra alguns desses? Quais foram seus primeiros estágios aí na arquitetura já? Quem me ofereceu o primeiro estágio foi o Lefebvre, né, que é um professor dogmático na FAU de História. E eu lembro que foi muito engraçado. Ele estava fazendo uma pesquisa imensa, né, sobre o centro. Aí ele falou assim, você já viu arquivos de crime? Eu falei assim, não. Nossa, ele me botou para ver, assim, porque justamente era uma investigação que ele estava fazendo de uma região e tudo mais. Foi desafiador. Crimes famosos da cidade, corpos. Que criam essas mitologias, né, de lugares, espaços, mas a arquitetura tem isso, né? A gente acaba não olhando para a arquitetura como na versatilidade que ela tem, né, de como construção, como lugar. Mas sim, existe essa questão. Veja, a gente pega na história mundial, Jack o Estripador, você consegue imaginar o beco. Então, tem essa coisa imagética, né? E aí fiz trabalhos com o Abraham Sanovics, com outros professores também, e muito dentro dessa temperatura da possibilidade na FAU, né? E acho que foi também muito importante estar dentro da FAU em outras faculdades, né? Porque isso acabou gerando uma proximidade com professores que depois vieram a contribuir com trabalhos que eu desenvolvi no mercado, né? De uma maneira muito, muito expressiva, né? Então, professores dentro da ECA, né? Professores dentro da Poli, e como eu já falei da FEFELESH também, que foi muito importante, inclusive depois pro mestrado. Então, acho que foi bem significativo, assim, ter essa fluência desse estágio mais híbrido, né? E aí, quer dizer, pelo que você está relatando, você viveu com muito entusiasmo o período da faculdade, com um olhar curioso, multidisciplinar, tendo a vantagem de ter uma formação prévia técnica, né, Sim. que faz muita diferença. Eu acho Sim. que um aluno de arquitetura ter essa bagagem técnica, imagino que você até conseguia identificar um pouco a diferença.
Bastante, bastante. Eu lembro que o primeiro trabalho que nós tivemos era uma maquete, Uhum. né? Então, algumas maquetes, digamos que elas não saíram no formato Não saíram do adequado. chão. Exato, exato. Foi a primeira subida da rampa da FAO, ela voou, enfim. E aí eu tinha tido maquetaria 1 ano, Aham, pesado, assim. aham. Então, eu lembro que a Aerobras, que ficava ali no centro, já era ali cliente, né? Então, comprava muito material, já tinha anos de desenho em prancheta, então Aham, aham. tava ali, eu já tinha até o dedinho, gente. Já pensei, eu vou chegar para humilhar, né? Era o E terror dos coleguinhas, né? Falar, pô, o Exato. cara já tá 2 anos luz na frente. Eu cheguei com o ali. escalímetro. Eu falei assim, vocês sabem usar escalímetro? Eu sei, meu filho. Montava régua, né? Paralela. Aham. Exato. Mas foi muito interessante. Chegou a ter alguma proposta assim, falou, pô, eu te pago aqui, você faz o trabalho, faz a maquete pra mim. Tiveram, abafa, você não vai ver a fofoca. Mas foi muito legal, assim, ter essa recepção dessa bagagem técnica dentro da FAO, porque alguns professores, né, inclusive aqueles de tecnologia, já sacaram isso. E eu fui muito puxado para departamentos. Então, eu trabalhei com o departamento de história, trabalhei com o departamento de desenho industrial. Então, o design já começou ali a me cutucar, né? E também com o departamento de projeto, né? Como eu falei, do Abraão e tudo mais, né? Então, foi muita sorte, assim. Muito bom. Ale, você tem uma trajetória muito interessante, né? Enfim, já ouvimos, né, dessa base técnica do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, FAUSP, arquiteto, mas você é um cara muito, muito múltiplo, né? Enveredou para o design, para quem não sabe, o Ale é diretor do IED, né, do Instituto Europeu de Design. Além do design, também você é mestre em semiótica. Semiótica urbana. Semiótica urbana. Essa semiótica urbana tem a ver ali com os corpos, não? Com os crimes, não? De certo modo. Eu acho que eu aprendi a olhar a simbologia da cidade. Das coisas, de uma forma bem ampla. Mas conta um pouco pra gente aí desse percurso múltiplo, assim, como é que você chegou no IED, por exemplo? Como que você enveredou pra semiótica? Quais foram esses seus caminhos? É engraçado, né? E quando eu saí da FAO, aliás, estava prestes a sair da FAO, a gente tem toda a temporalidade do TCC ali, né? Do trabalho final. E eu tinha decidido que eu não ia fazer uma edificação ali, por uma questão justamente dessa proximidade com os departamentos. Eu me encantei com o departamento de programação visual, que na época, né, tinha a Lucrécia, né, Luiz Antônio Jorge, Minoru Naruto, que foram professores que foram mentorizando, acho que talvez de uma forma inconsciente, o que eu estava procurando. E aí o resultado foi justamente esse, né? Eu cheguei à conclusão de que eu iria fazer um mapeamento, né, do Bexiga através do olhar de 3 mulheres, né? Uma mulher negra, uma mulher migrante e uma italiana, né? Que vivia lá desde 1914, que era a dona da Italianinha, né? E qual que era a questão? A ideia era criar mapas mentais. Então elas falavam do mesmo lugar, só que de prismas diferentes, né? E foi interessante porque isso foi cruzando uma densidade de informações. Então, por exemplo, né, a Dona Olímpia estava totalmente ligada ao Vai-Vai, né? Dona Anitta estava ligada totalmente à chegada desse imigrante, né, italiano ali no Bexiga, e justamente já nessa primeira formação. E depois a gente tem uma migrante que vem de Sergipe e tem um dos bares mais deliciosos de comida regional. Então, eu queria evidenciar, né, protagonismo feminino, justamente essa relação da leitura das ruas, né, da temperatura das ruas, das cores das ruas, das texturas das ruas. E isso gerou um trabalho final. E aí foi muito interessante porque quando eu saí, né, da FAO, eu lembro que a gente estava num recesso assim, de mercado, né? Nenhum escritório estava contratando, né? E eu falei, olha, eu quero trabalhar nesses 7 escritórios. Aí não foi possível e tudo mais. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou rotacionar mesmo, né? Fui trabalhar dentro de uma marcenaria. Uhum. Trabalhei 2 anos com marcenaria e saí de lá arriscando, né, com o olho, assim, né? Eu tive um mestre chileno dentro da marcenaria, uma marcenaria de novo na Zona Norte, por recomendação do meu pai, seu Eurípides, e foi maravilhoso. Depois que eu passei esses 2 anos, eu falei, eu vou tentar o contato com esses 7 escritórios também, né? Novamente. Um deles era do Isai. Uhum. E
fui aprovado no SET. O que aconteceu? Eu percebi que eu estava entrando em interiores sem entender que eu estava fazendo interiores, né? Acabei entrando no escritório do Kiko Salomão e foi a primeira vez que eu entendi o que era a jornada de um processo de interiores, né? E é muito engraçado porque a gente tira sarro entre os nossos amigos da FAO, porque quando nós saímos todos, a gente nem falava de interiores, né? Imagine, mesmo que assim, na mesma época de formação, a gente tenha tido um desfile de moda, né? Eu apresentando um mapa mental ali semiótico, né? Uma outra pessoa apresentando uma análise. Então já eram projetos derivados ali de um outro olhar para a arquitetura, né? Nesse inteirinho a gente teve uma leitura, né? De que interiores, além de compor, né, o processo de arquitetura, ele não era realmente lido como uma disciplina, né? Ou talvez até como uma possibilidade, né? E eu já estava ali praticamente como design de produto, né? Tendo ali toda aquela bagagem de marcenaria, comecei a literalmente me aprofundar. Então eu fui assim, investigar tudo. Pedra, tudo. E trabalhei com o Kiko Salomão, né? Que hoje é um grande amigo, mas ele tirou meu couro. Porque eu lembro que ele tinha uma biblioteca, na época a gente não tinha Pinterest, né? Ele uma biblioteca com vários recortes, que inclusive ele disponibilizava pra gente recortar. Mas das principais revistas de interiores. AD, né? Tudo recortadinho por tema. E ele falava assim, leia. Ali, passado 2 anos, eu tava tinindo, né? E aí comecei a entender um outro mercado, até falando de padrão e tudo mais, né? Talvez foi a primeira ficha, realmente, que caiu de mudança de escala. Tá. Eu acho que a FAO fez uma questão introdutória muito importante para mim, mas justamente nesse momento eu entendo que existem outras escalas de trabalho, né? E aí foi muito importante, porque depois disso eu me senti confortável, né? E aí sem nenhum tipo de ressalva de trabalhar as duas escalas, né? Eu trabalhava com arquitetura, né? E também trabalhava com arquitetura de interiores e chegava na escala do parafuso com design de produto, né? Foi a primeira introdução também de trabalhar com grandes marcas, né? Então eu acabei me especializando dentro do Kiko de atender, como eu conversei com a E, né? Café Suplicy. Então a gente começou a criar narrativas de marcas ali a partir de interiores, que era uma coisa até certo modo nova no mercado, né? Então, eu desde muito cedo entendi que essa questão do branding, de outras disciplinas realmente estavam ali em confluência com a parte de interiores, né? E depois disso, estava na iminência de sair do Kiko, né? Quem tinha acabado de sair era o Fernando Vidal da Perkins. Falei pro Kiko, falei assim, olha, eu vou prestar mestrado. Ele, como prestar mestrado? Ficou bravo porque eu estava ali como coordenador dele já, né? O escritório estava ali na minha mão. Eu falei, mas tô sentindo falta de estudar. E eu tive aqui uma imersão de diversas coisas que eu preciso, na realidade, me aprofundar. E aí pedi licença e comecei a fazer aula com uma aluna especial na FAO, né? Aí fui escolher 3 disciplinas ali específicas, né? Já que puxando um pouco do campo que eu queria, aí batata. Né? No ano seguinte, prestei, entrei, ele ficou bravo, né? Por isso que eu falei assim, foi anos de chocolate, flores, amigo, tá tudo certo, né? E saí em dezembro, né? Saiu o resultado da FAO e eu falei, bom, vou ficar na minha, né? Aí passado 3 meses, né? Isso vai ficar gravado e o Vidal vai rir. Vidal me ligou e falou assim, soube que você tá vagabundando? Eu falei, olha, que absurdo. Aí ele e o Rocco me puxaram. Entendi. Né? E eu sou grato extremamente a eles porque eles acompanharam totalmente o mestrado, né? Inclusive me fizeram a concessão de trabalhar em alguns momentos ali com mais liberdade para poder gerar o mestrado, né? Então eles acompanharam 3 anos, inclusive foram na defesa de banco. O mestrado era sobre o quê? Olha, o mestrado foi incrível. Eu já tinha feito o trabalho sobre bexiga e eu queria expandir de uma forma maior. Então eu fui estudar Pirapora do Bom Jesus. Então peguei toda a história do samba rural misturado com procissão para chegar em Pirapora. Então eu fiquei acompanhando durante 3 anos romarias urbanas, que eram pessoas que saíam, né, a cavalo, carroça, bicicleta e viam a transformação da cidade até Pirapora do Bom Jesus, fazendo música, criando ali relações e tudo mais. Então eu mapeei isso, então eu criei um outro mapa mental. Eu tive que viajar para Juazeiro do Norte, eu comecei descobrir lugares em que você tinha peregrinação e começa realmente a transformação urbana, ela era importante para você entender a questão cultural, inclusive, né? Então foi uma coisa muito, muito especial, muito forte. Assim, eu acho que
todo o meu trabalho, minha trajetória, ela segue de resgates, né? Então acho que de certo modo o mestrado ele deu essa virada. Acho muito interessante essa contraposição. Talvez não seja uma contraposição, mas esse interesse pela semiótica já desde a época do TFG, mas você não tinha o sonho de trabalhar num órgão público ou num lugar mais teórico, né? Essa contraposição entre o objeto e a semiótica, que também é uma comunicação não verbal, né? Exato. A experiência de um objeto, de um material. Exato. E eu acho que, como eu falei no início, eu tive uma infância muito criativa. Meus avós eram muito contadores de histórias. E eu acho que, de certo modo, isso também ficou encalacrado, assim. Quando eu casei, o meu sogro deu o repique que ele escutava, né? Do quarto, né? Quando meu esposo nasceu, né? Ele desceu para comemorar, um cara deu um repique. Falou, seu filho nasceu? Toma esse repique para você guardar. E aí depois, quando eu casei, ele falou assim, olha, meu presente de casamento é o repique que quando meu filho nasceu, que fica lá na nossa casa. Então, isso me interessa, né? E nos mais diferentes níveis, assim, né? E aí essa história com a Rocco foi fecunda, né? Eu saí na porta da transformação Papertes, porque eu já queria, na realidade, abrir isso, né? Pensar isso de uma maneira mais estratégica. Eles me deram super apoio. Foi quando uma estagiária da Rocco falou assim para mim, Ale, eu estou fazendo um curso numa escola nova que chegou aqui no Brasil e eu falei de você. Eu falei, legal, tudo bem, né? Terminei o mestrado, né? Já estava ali pensando num outro caminho. E aí os italianos me enganaram, né? Porque eu fui para lá fazer uma aula teste com a coordenadora e estou lá há 16 anos. Né? Estamos falando do IED. Exato, Instituto Europeu de Design. Então eu começo como professor e agora nesse cargo importante, né? Mas eu acho que foi uma oportunidade muito grande e eu adorei a sua relação da semiótica, porque a gente vem de uma escola italiana com uma tradição de 60 anos de Itália para tropicalizar. Então, como é que a gente traz essa comunicação de um design brasileiro, que é feito com um repertório cultural completamente diferente e torna isso como um caminho de ensino para um mercado nosso que está ainda tateando muito disso, né? Então, acho que talvez foi uma oportunidade, acho que um encontro muito importante ali de entender que isso também seria a terceira esfera do meu trabalho, que era a educação. Então, acho que isso, de algum jeito, começou a amalgamar e eu tive uma sorte, porque eu sempre tive um relacionamento muito grande com os escritórios de arquitetura. E aí começou uma demanda muito interessante, né? Porque os escritórios começaram a falar, olha, o coordenador, olha, tem um arquiteto. Então, eu comecei a ajudar a formar outras equipes, né, dos escritórios de arquitetura. E isso expandiu para o Brasil, né? Hoje a gente tem alunos interestaduais, né? Acre, tem aluno do Acre aqui em São Paulo, né? Então, isso O Tito Ficarelli também estava na IED, né? Tava. Então, a gente teve professores excelentes. Isso é uma coisa importante. Na minha mudança como coordenador, eu mudei 70% do corpo docente justamente para trazer pessoas efetivas no mercado, mas que são acadêmicas. E foi muito interessante, porque deu uma mudança de público. A gente saiu de 18 alunos para 37 numa turma. Que legal. Então, é estratégia, né? Porque eu acho que você acaba utilizando a sua própria trajetória justamente para poder ajudar a gerar outras trajetórias, né? Então, para mim, foi muito importante nesse momento. E também essa questão da relação internacional, né? Então, o IED me permitiu uma fluência internacional muito grande, além daquelas que eu tenho no meu trabalho, né? E o Estúdio Tarimba no meio de tudo isso? Quando surge? Quais são os trabalhos, primeiros trabalhos? Como que você monta o seu próprio escritório? Pois é, ele surgiu em 2011, né? E justamente nessa saída da rua. E eu brinco, né? Que clientes me fizeram criar, né? Eu tenho um tempo para fazer as coisas. Os clientes não têm tempo, não. Você vai criar um estúdio. E como tinha todo esse trabalho já com marcas, estudos mais pesados ali, de pesquisa e tudo mais, de convergência de arquitetura, eu acabei tendo clientes ligados ali, principalmente na área comercial, gastronomia, escritórios, né? Então, acabei durante muito tempo ficando especializado em projetos corporativos ligados à área de publicidade, área de advocacia, área de mercado mesmo, né? De mesa ali de negócios e tudo mais. E eu acho que talvez com ali entendendo uma assinatura de
arquitetura muito baseada nessa pesquisa. Então, material, eu sou louco de material, então sempre já vinha dessa história com o Kiko e isso só ficou mais forte, né? Então, eu já vinha com soluções ali mais pragmáticas, né? E também muito ligado à gestão. Gosto muito dessa relação de viabilidade. Então, acho que talvez esses primeiros trabalhos eles tenham ido nessa convergência. E o que aconteceu com o Tarimba? O Tarimba, ele nasce como uma necessidade de atendimento ao mercado corporativo, mas eu acho que essa relação com a educação e a relação cultural começam a amalgamar um outro tipo de forma, né? Então as instituições culturais começam a chegar mais perto, algumas pessoas de mercado começam também a chegar mais perto, né? O ano passado chegou a Djamila, por exemplo, né? Tá. Então você começa a entender que o que você está ali traduzindo como arquitetura começa a ter uma interface muito interessante com aquilo que você pensa como arquitetura. E isso talvez seja uma coisa muito importante hoje no mercado, né? Eu acho que a pergunta de vocês é importante porque eu comecei a entender o Tarimba como uma produção também de viés cultural e político, né? Então, todos os meus clientes hoje, eles têm uma relação muito forte, né, de pensar futuros. Posso dizer que todos eles são futuristas, né? Por conta dessa relação, né? E obviamente tem o Tarimba ali como uma parte, né, de entender uma plataforma, discussão, arquitetura e design, que de repente complementa com a parte de saúde, a parte justamente de negócios. Então a gente amalgamou, né, esse estúdio para um hub, né? E aí dentro disso a gente fez milhares de coisas, assim, né? As pessoas brincam para mim, você é muito low profile, você não posta nada. Eu falei assim, cara, é uma loucura. Porque a gente tem, nesse tempo todo, né, a gente fez trabalhos de inúmeras escalas. Então, para que vocês entendam, a gente está envolvido com o retrofit do Basílio 177 da Telefônica, porque a gente teve participação na concepção do ramal, que é o food court, né? Ao mesmo tempo, a gente está fazendo o Consulado Geral da Itália, no Rio de Janeiro, todo em terracota, por exemplo, agora, que vai ser aberto agora em abril. A gente está fazendo a exposição do Sesc da Lita Cerqueira, primeira fotógrafa negra do Brasil, né, com a própria Lita, né, que vai inaugurar também em abril. Então, essa versatilidade, ela vai justamente, talvez, por ter um reconhecimento, né, como um estúdio que tem pesquisa. O nosso grande ativo é a pesquisa, e a pesquisa com profundidade e rastreabilidade, né? E, obviamente, a relação com outros setores criativos, por exemplo, Semana Criativa de Tiradentes, né? A questão do júri, né? Eu faço questão de participar dos júris porque é uma forma também da gente trazer discussões saudáveis ali para todos os campos, né? Então, design, arquitetura, né? E obviamente trazer vozes ali que muitas vezes não têm acesso. Eu estou muito nesse viés, né? E o Tarimba reflete isso diretamente. E você traz também, ao longo da sua trajetória, e cada vez mais evidente também, as suas pesquisas, não só nas materialidades, mas também na cultura de ancestralidade, né? Que é uma coisa que você jamais perdeu e que ficou muito, muito evidente na penúltima Casa Cor. Já me perdi 2024. Um pouco no tempo, o tempo voa. 2024, a Casa Cor, que você tinha o espaço principal da Casa Cor São Paulo, que era o terreiro. Exato. Como que veio esse convite? O que você quis imprimir ali que foi tão incrível, foi tão emocionante? Ah, legal. Primeiro que é uma história da minha família, né? Então, eu recebi um convite especial da Casa Cor, né? Eu lembro que eu estava em viagem, né? Tinha voltado da Bienal de Arquitetura e aí eu voltei assim, cabeçudo, né? Eu tenho uma linha de pesquisa que se baseia em projeto Espaço e Cultura e ela tem 4 pilares. O cortejo, que é o estudo da rua, né? Como eu comecei contando sobre a minha trajetória. A casa ancestral, né? Especialmente a Casa Negra, né? Então tem essa história de como a gente ressignifica ou entende o espaço da Casa Negra, os objetos e a própria ancestralidade, né? E é interessante porque isso, de alguma forma, eu tive que fazer realmente uma imersão, né? A Casa Cor fez um convite para uma instalação artística. Não era um ambiente funcional, né? E era uma das 4 instalações artísticas e a temática justamente falava sobre essa relação ancestral que a gente tem. Né? Numa densidade de pesquisa, com todos os gatilhos que eu tinha participado ali, né, nos últimos anos, né?
eu comecei a investigar a própria história também, né, não além da minha, mas da contribuição da cultura afro-brasileira para a sociedade brasileira, né, e nos pilares que eu tenho ali como domínio de pesquisa, convergente também sobre a própria história da Casa Cor, né? Eu lembro que eu falei para a diretoria da Casa Cor o seguinte, falei, olha, nós temos varandas gourmets, espaços gourmets, mas a gente não tem o quintal, né? O quintal, para mim, é o lugar mais democrático brasileiro, né? Então, é o lugar onde a gente planta, onde a gente toca samba, onde a gente coloca a mesa lá fora. A pandemia ensinou a importância do quintal para a gente, né? Então, para mim, foi uma celebração de um espaço, né, que partia do quintal, mas chegava no terreiro, né? Meus avós, né, o primeiro terreiro de candomblé da Chapada Diamantina foi no quintal da minha avó. Então, eu já venho de uma história do terreiro como uma construção ritualística ali, como espaço, né, muito forte. Acho que tudo isso, de algum jeito, foi entender como é que isso, na realidade, né, estudando o terreiro como espaço, ele é um espaço de encontro, ele é um espaço circular. Veja, por exemplo, o trabalho próprio do Queré, né? Essas escolas de Burkina Faso, todas elas têm um espaço circular. A história das festas populares, né? Então, a gente fala de Santo Antônio, mas a gente fala de Xangô, né? A questão dos orixás, que para mim é importante também, né? Como religião, e como isso, de algum jeito, tem uma ressignificação muito importante para se validar realmente como pertencente, né? Inclusive também a religiosidade afro-brasileira. A história da cor e da textura. Então foi uma investigação muito profunda, mas também é uma questão do tempo, né? A ancestralidade africana, ela tem uma coisa muito interessante porque ela é circular. Você não tem presente, passado e futuro, né? A gente está sempre quase num looping, né? O tempo é um orixá. O tempo é um orixá, né? Exatamente, meu amigo. E o que é muito interessante é que nessa temporalidade, né? E foi a frase que foi o gatilho para a Casa Cor, né? Através de Sankofa, não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu, né? Então a gente está com uma noção tão grande de futuro que a gente esquece de voltar atrás e buscar as nossas raízes, né? Então ele foi justamente uma busca pessoal. Eu voltei para buscar as raízes, então o próprio espaço ele começa com a foto dos meus avós e semioticamente uma porta ao contrário azul, que foi a porta de despedida da casa da minha avó. Ela deu tchau para uma porta azul e veio para São Paulo. Então a gente começava justamente com a partida dos meus avós até chegar justamente em todas essas questões importantes que eu falei para vocês, né? E chega no Afrofuturo, né? Que é a discussão de afrofuturismo. Então foram 90 peças, 60 artistas, né? Uma pesquisa lá que eu já evoquei, inclusive inteligência artificial, trazendo a questão de regeneração, umas discussões contemporâneas que eu tenho tido no campo da arte, fabricação digital, né? Meus parceiros do Portal 3D estão aqui, geraram ali a fabricação digital, foram os bancos AIE, né? Que é terra, né? Justamente estava falando de bauxita, falando de toda essa atrocidade da mineração, né? Então ele tinha vários recados semióticos, né? E eu acho que de algum jeito também ele foi um espaço de sensibilização, né? Os artistas que eu convidei, e o Ayrson Heráclito foi pessoalmente lá, né? No espaço para justamente abrir os caminhos, né? Então, Lúcio Ventania, então eu sou muito grato a toda essa oportunidade, né? E ele gerou uma plataforma, né? Ele chegou na Espanha, chegou em outros lugares, chegou esse ano em Milão, vai chegar novamente, né? Então ele acabou criando ali uma narrativa, né? De contar as nossas histórias através, né? De como o espaço de encontro é importante. E estava comovente, estava incrível, emocionante. Obrigado. Não, eu acho muito interessante te escutar, assim, porque para entender como você foi sempre interagindo com lugares diversos, né? Escutar falar de terreiro, escutar de falar de trabalho de arquitetura corporativa, você fala, mas o que liga uma coisa na outra? Eu acho que você personifica o próprio modo de ser de um arquiteto, que é um trabalho de tradução, afinal, sim, mas você também foi fazendo a tradução de si mesmo, né? O que Exato. Você poderia ser como arquiteto. Exato. Eu acho que, assim, talvez essa questão do formato sempre me incomodou, né? Talvez a semiótica tenha me aproximado de uma possibilidade, né? Em algumas palestras eu falo que eu não sou mais arquiteto só, eu sou andarilho. Por conta disso, né? Eu acho que esse ponto de observação, principalmente falando de mundo contemporâneo, né? Ele é muito
importante para você, inclusive, ativar a escuta, justamente a gentileza, né? Coisas que a gente sabe que são meandros que vão se perdendo justamente nessa gestão veloz que a gente está de tudo. E eu gosto muito de olhar o trabalho e nunca fazer sozinho. Então, por exemplo, na Casa Cor foi isso. Eu lembro de eu mandando pix para artista que estava lá na periferia do Rio de Janeiro para o quadro dele estar ali. E aí, quando abre a Casa Cor, ele vem e traz os pais. A máquina de costura da minha avó estava lá, né? E uma senhora chegou e falou para mim: meu filho, eu sustentei a minha família e agora eu sustento a minha neta para ela entrar na faculdade. Obviamente que eu chorei com ela. Eu trouxe vestimentas originais da Vai Vai. Sim. Né? Sim. Trouxe o porta-estandarte, fiz toda a cerimônia. Então, eu fui honrando, né? Então, acho que talvez o meu papel de arquiteto hoje, ele seja muito da tradução, mas... Da direção. Dessa direção. Eu gosto muito da honra, né? Eu honro as pessoas, honro as mulheres, né? Então, eu acho que tem uma necessidade urgente de entender essa reconstrução. É ruim falar reconstrução, mas eu acho que é importante. Porque a gente vê tanto desemprego e tal, mas se você vai ver a habilidade das pessoas, tem uma potencialidade de valorizar a economia criativa, Muito. Que esse tipo de trabalho ativa mesmo comunidades, né? E são histórias. Você pega uma família mineira que trabalha com latão, é pai, mãe, todo mundo ali através do material. Então, o latão é material da família. O meu avô na Bahia era garimpeiro, né? Então, tinha uma história de joia, assim, que minha avó falava, né? Mas não era a joia em si, era o minério, né? Era pedra ali, era o mineral. Então, tinha uma ânima ali que eu acho que é muito importante a gente resgatar hoje na arquitetura, né? Por isso que eu acho que contar histórias é fundamental na arquitetura. E também a gente fica percebendo que dá para ser o arquiteto que você quer ser, não precisa só se encaixar em modelos. Não. E eu acho que hoje a gente tem talvez uma vantagem. Eu não digo que o que eu faço é muito fácil, simples, ele exige, né? E eu não faço sozinho, tem uma equipe incrível. Ele começa a se comunicar com o mercado, por exemplo, de uma maneira muito mais natural. E alguns trabalhos, até mesmo ano passado eu fiz o stand da Lepre, resgatando a história da família Lepre. 100 anos, a gente trouxe o filtro de barro que estava na casa de uma pessoa. Eu falei, não precisa trazer, é a história do seu avô. Então eu acho que essa remontagem, essa regeneração, ela gera realmente outro senso de pertencimento, né? E eu acho que isso é muito importante para a arquitetura. É legal também porque a gente tem muitos ouvintes estudantes também. Então, acho que esse episódio mostra muito o quanto a arquitetura não é apenas edificação, né? Não. A gente está falando de tanta coisa aqui que eu ia falar, a gente sempre faz aquela pergunta tradicional para todo mundo, por que você se considera um louco por arquitetura? Eu tô pensando, o Ale é louco por o quê, hein? Ele é louco por arquitetura, por design, por semiótica, por urbanismo, pelo quê? Pelo que Alexandre Salles é louco? Além de pela vida. Eu acho que eu sou louco por humanos e não humanos. Então hoje, por exemplo, se eu pudesse, a gente morava numa floresta, entendeu? Então acho que para mim hoje o que me deixa feliz é essa possibilidade de multiespécie. A gente fala de multiplataforma, mas eu acredito nas multiespécies, entendeu? E eu acho que se eu posso trazer um pouco da minha experiência, né? Eu tive que voltar a entender a arquitetura ancestral, porque, na realidade, ela traz como habitar, como construir, como organizar, a partir de práticas e saberes que estão totalmente ligados ao respeito à natureza, à comunidade, que eu acho que é fundamental, até saberes, assim, até cosmologias. Então, como eu construo uma oca é diferente de como eu construo uma casa quilombola, né? Ou uma casa rural, uma casa caipira, né? Então, eu acho que isso é muito fundamental. E realmente pensar em materiais. Eu acho que a gente tem uma questão hoje de tecnologia. Talvez eu seja louco por inteligências e tecnologias em combinado. Então, hoje a inteligência material, a inteligência ancestral, a inteligência periférica, a inteligência feminina, a inteligência do beija-flor. Eu estou muito interessado como isso, de algum jeito, né, na realidade, se torna uma confluência, né? E tanto é que hoje eu
tem uma coleção absurda de livros de arquitetura, mas também de literatura. Né? Então, assim, eu sempre volto ao Guimarães Rosas, Nego Bispo, Beatriz Nascimento, Milton Santos, para entender geografia, Abdias do Nascimento, que não era um arquiteto, mas ensinou arquitetura. Né? O Lelé, sim, entendeu? Falando de tecnologia social. Então, parece que eu sempre estou nessa circularidade e volto a essas referências para entender justamente o que foi criado. Né? Então, a gente está falando de saúde com o Lelé, mas o Lelé já estava pensando grande. Sim, né? sim. E a gente tem crises aí justamente de produção de espaços de saúde. Então, como é que a gente volta ao passado, né, para recriar o futuro, né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Então, acho que respondendo ao que eu sou louco por arquitetura, talvez seja tudo isso e mais um pouco. Englobar tudo isso. Englobar tudo isso. Muito bem, chegando no final do nosso episódio aqui. Que rápido. Pois é, conversa boa, voa. Mas estamos dentro da Expo Revestir, que é a nossa patrocinadora, então a gente sempre finaliza com o momento do patrocinador, momento Expo Revestir. Você falou bastante, você é um grande pesquisador de materiais. Qual é o significado, como que você vive uma feira voltada para arquitetura e para materiais? Fundamental. Eu acho que, inclusive, para desenvolver o pensamento crítico sobre o material. Primeiramente, as empresas que estão aqui, né, e obviamente não estou fazendo propaganda, estou falando a realidade, investiram muito para estar aqui. Então, assim, quando você vê um material exposto aqui, teve uma jornada anterior muito grande, né? De novo, de pesquisa, de investimento, de tecnologia. O que é importante, talvez, seja entender essas jornadas, né? E aí eu bato no compromisso, justamente, desse arquiteto, né? Então, a sustentabilidade e tudo mais. Como é que essa materialidade converte com o que você quer, literalmente, deixar para o mundo, né? Então, tem soluções, por exemplo, aqui expostas, que são incríveis, né? E que podem realmente ressignificar caminhos aí na construção, né? No revestimento, no design interiores e até em produto, né? Tem aqui bases para mobiliário. É só a gente olhar mais um pouquinho. Vou dar uma de Marília Gabriela aqui. Se você fosse um material, qual seria? Menino. Posso falar? Pode. Olha, eu tive sempre um flerte com madeira. Adoro madeira, então seria sucupira, jacarandá. Acho jacarandá tão chique. Se eu me chamasse Alexandre de Jacarandá, ia ser um luxo, né? Pronto. Mas eu estou interessado em biomateriais. Pronto, então, Alexandre Jacarandá Salles, Biomateriais Salles, da Silva. Biomateriais da Silva. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Como eu falei, temos público, então peço palmas para Alexandre Salles. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.